Boa noite, pessoal. Papo Sem Freio no ar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a GRAM. E aí nós trouxemos aqui para falar sobre isso o Major Luíde, que é do grupo Visão da Tropa, e o advogado e policial reformado Luiz Corso. Boa noite, Major Luíde. Boa noite, Mara. Boa noite, doutor Luiz Corso. Boa noite quem está assistindo a gente aí pela internet, aí no ao vivo. E estamos com satisfação muito grande de estar aqui participando do Papo Sem Freio. Estamos aqui para poder debater bem o assunto GRAM, gratificação e risco de atividade militar. E peço a colaboração do pessoal aí, tiver dúvida aí, entra no chat, né, Mara, para poder poder aí desenvolver um bom programas aí. Isso. Ok? O momento é esse, pessoal, é o Papo Sem Freio. Aqui é assim, ó, o Major e o Luiz Corso estão aqui para soltar o freio da língua, porque o povo quer ouvir. A ideia é essa. Boa noite, Luiz Corso, tudo bom? Boa noite, Mara. Boa noite, Major Luíde, a quem estou tendo o prazer de conhecer, né, pessoalmente hoje. Inicialmente, parabenizar você, Mara, pela iniciativa da produção desse programa. Obrigada. Nós realmente precisamos de mais programas como esse por lado de cada região dos lagos. E parabenizar agora pessoalmente o Major Luíde eu tenho acompanhado a sua luta praticamente hercúlea, né, em favor dos inativos e brigando, né, pela reparação desse, que eu classifico como advogado, desse absurdo jurídico e absurdo administrativo que nós temos presenciado. É a divisão da polícia, né? É um absurdo. Dividimos mim, a polícia assim, em duas, a polícia e o corpo de bombeiro militar, né? Nós dividimos em dois. Isso é muito, muito ruim. E agora vocês de casa vão entender um pouquinho disso aí, eu também, tá? Eu também estou aqui para entender. É aquilo que eu sempre falo, gente. O Papo Sem Freio está aqui para falar sobre leis, políticas públicas, sempre dando voz ao que é certo, né? A gente vai dar voz ao que é certo. Aqui é assim, se é certo, a gente mostra, a gente quer ver resultado. Se está errado, a gente vai marretar sim, entendeu? Porque a ideia do Papo Sem Freio é mostrar a política pública, mostrar as leis da maneira que tem que ser. Se tem que ser executado, tem que ser executado, não tem conversa, não tem papo fiado. A ideia aqui é essa. Major Luíde, para o pessoal de casa entender e para a gente ter como entrar no assunto aí mais profundamente, explica para a gente o que é a GRAM. Bom, vou entrar no assunto GRAM, gente, só até para quem não está entendendo, né, militar, né, mas está assistindo aí o programa, quer entender. Tem um marco inicial sobre a GRAM, né? A GRAM foi criada em virtude da reforma previdenciária. Houve a reforma previdenciária, os militares federais fizeram a sua lei, a 13954, 2019, e todas as federações do Brasil, né, Rio de Janeiro também, incluído nisso, tinham que fazer as suas próprias proteções sociais. E nessa esteira, aqui foi feita a proteção social e teve um aproveitamento político, né, e fizeram uns benefícios, legislaram em causa própria. Essa que é a grande verdade. Estou falando isso porque tem um histórico que eu passei a conviver desde o início até a fase atual. Então, eu sei do histórico e posso falar muito bem claro, papo sem freio mesmo, que houve aproveitamento político nisso. Felizmente, a política entrou, conseguiu entrar até na célula dos militares e fazer uma gratificação que quebrou a paridade. Em vez de garantir, uma proteção social que era para garantir proventos e pensões, né, o sistema de proteção era para poder proteger, garantir os pagamentos presente e futuro nas pensões e nos proventos, porque a grande alegação é que o ser humano está vivendo mais. Hoje em dia, se vive 80, 90 anos e a bolha não estava aguentando, a Previdência não estava aguentando para pagar pensões e proventos. Então, todos tinham que contribuir para o sistema. E assim foi feito nas Forças Armadas, tinha que ser feito aqui também, né? Todos contribuindo. Isso foi apresentado o ônus. Vão ter que contribuir do bruto, com 10,5% dos seus vencimentos e proventos e pensões, a remuneração bruta, para poder sustentar o sistema, mas para garantir a paridade e integralidade. E justamente aqui quebrou a paridade, né? Isso, no primeiro momento, quebrou a paridade, dando um aumento disfarçado
numa criação de uma gratificação chamada GRAM, gratificação risco de atividade militar, que não foi inventada a pólvora não, tá, gente? Isso foi copiado de outros estados. Porque só mudou a sopa de letrinha, mudou o nome, GRAM foi criado porque isso é uma cópia fiel da gratificação de risco de policiamento extensivo de Pernambuco, que já ocorreu esse problema de dar só para o ativo em detrimento a veteranos. Cópia fiel da GAP de São Paulo, da gratificação de atividade policial militar da Bahia. Aí você vai puxar, tem na Paraíba aconteceu esse problema, no Ceará aconteceu esse problema, ou seja, querem sempre mexer com a paridade do militar, mas aqui a gente está para lutar e representar. Né? A gente não vai admitir, aí nisso aí que eu entrei na briga, o grupo de majores entrou na briga com o nosso conhecimento, vamos brigar, vamos entrar, não era do meio político, nunca fui, entrei para ajudar, procurei os políticos da época, apresentamos nossa proposta para eles. Quando foi criada essa lei, que é a gratificação, houve aquela indignação do nosso grupo, de militares, já na reserva. E nós enxergamos que o nosso conhecimento já de major, e ter passado tudo que é curso, né, curso de praça, curso de oficial, vamos entrar nessa briga, vamos ajudar. O não está errado, a escola é a mesma. A escola que quem fez isso aí é a nossa mesma escola. A gente está vendo que estão enganando. Estão vendo que está fazendo coisa errada. Então a gente entrou na briga, não, vamos brigar e vamos lutar, e nós entramos na briga. Começou lá atrás, em 2022, no início. Aí nós se juntamos com o pessoal que fazia o movimento, o SOS Bombeiros, o amigo Mesac, deve estar assistindo, né? E nós demos uma proposta para ele chamou para a gente ir junto, nós aglutinamos, chegamos até ir a Brasília. Levamos até, na época, esse conhecimento ao presidente Bolsonaro. Na época, o presidente Bolsonaro, levamos conhecimento, corremos atrás, tivemos presencialmente com representante do Palácio Guanabara, recepcionou as comissões, né? E no histórico, foi caminhando, eu cheguei a sentar em mesa, igual estou aqui, na sua posição, o governador Cláudio Castro, eu nessa posição, e o coronel Laranjeira na posição do advogado aqui do discurso. Nessa posição, eu fiquei 3 horas e meia conversando com o governador. Nossa. Expliquei tudo a ele que estava errado, ele até falou, o Major está falando que eu estou errado toda hora? Eu falei, não, o excelentíssimo governador, eu estou assessorando o senhor, porque ele está levando o senhor para quem explicou isso para o senhor, que os argumentos que ele alegou para não dar a GRAM para os veteranos eram pífios. Né? E eu contra-argumentei, expliquei a ele, você está falando que eu estou errado, você está errado. Mas por que eu estou errado? Eu expliquei a ele tudo que estava errado, e ele tinha concordado. Eu falei, ele concordou da conversação. Ele prometeu resolver de dar a GRAM para veteranos e pensionistas. O governador prometeu, em mesa. Então, houve a promessa. Houve a promessa, e, infelizmente, acabou a eleição de 2022, o governador foi eleito, ele não cumpriu, e na hora de fazer o TAC, termo de ajustamento de conduta, ele veio com uma outra conversa de que, através da sua PGE, de que a GRAM era prolabore faciente, e sendo prolabore faciente, só cabia pagar para os ativos. E ponto final. Aí, isso culminou, toda a ação tem a sua reação, nós procuramos o Ministério Público, fizemos uma campanha e entramos com uma inquérito civil que virou uma ação civil pública. Está em curso, e hoje a esperança que tem na Justiça é a ação civil pública, que a gente aguarda também, via Justiça, de que se dê a GRAM para todos, né? Tanto por ativos, veteranos e pensionistas. Mas a Justiça tem o tempo dela. Né? Quem tem pressa tem fome. Né? Nessa questão de pressa com fome, justiça, é questão não é de comida, é de justiça. São veteranos, são pensionistas idosos, e nesse trajetório aí já morreu muita gente sem GRAM. Então isso é um absurdo que a gente não admite. Teve um companheiro em grupos que estava contando, né? No início do ano já tinha passado de 100 veteranos que morreram na esperança de ter a GRAM, não tiveram a GRAM. Então, quem tem fome tem pressa. A gente tem que correndo atrás disso tudo aí, e a gente não vai desistir de receber essa GRAM. Não, e nem pode. Mas qual a alegação que eles dão para simplesmente não pagar a GRAM para os veteranos, para o pessoal que está inativo? Bom, a melhor coisa que eu tenho que passar é que foi passado pelo governador. Eu tive a melhor chance que eu tive que o governador falou, e vou passar aqui o que o governador falou, que foi passado para ele. Foi passado pelo governador, né, conforme ele mesmo falou em mesa, né, de que ele tinha que tomar uma atitude
porque com essa reforma da Previdência ia ter evasão de 10 mil homens na segurança pública. Polícia Militar e Bombeiro já tinham profissionais com mais de 30 anos recebendo abono de permanência que iam correr, pedir a sua reserva e o Estado não estaria preparado para um déficit de 10 mil homens. E ele tinha que tomar uma atitude, porque quem ia ficar na ativa ia perder direitos que o veterano adquiriu no regime que estava em curso, né, que era receber o adicional inatividade e receber também o grau hierárquico superior imediato, né? É uma diferença de soldo. Aqui não é promoção. Em outros estados tem até a promoção Sim. Trintenária. Aqui não. Aqui, para poder agariar o coronel também, com 20%, eles botam uma diferença de soldo. E isso não existe mais. Né? Acabou em 2021. A partir de 2022, com essa reforma, com a nova lei, né, que tem que ser feita assim, a 9537, acabou com esse benefício. E, alegando que acabou o benefício, a gente tem que fazer alguma coisa para o ativo. E alegaram de que ele deu a GRAM para compensar isso. Só que a GRAM, eles aproveitaram isso aí com a GRAM, criaram ela de forma remuneratória, com a diferença monstruosa, que é 62,5%. Na verdade, é muito mais do que isso, porque 62,5% é da gratificação. Mas a gratificação, ela também tem a incidência dos triênios, nós só não temos serviço, que incide em cima de todas as rubricas. Então, isso causou uma diferença, para você ter ideia, eu sou major, vou dar um exemplo meu, Sim. de R$9 mil. Meu Deus, é muita coisa. R$9 mil no mínimo, de 9 mil a 11 mil reais. É muita coisa. De diferença. Então, do praça, que é um subtenente, ela flutua de 4 a 5 mil reais de diferença. Então, hoje a realidade de um veterano, um subtenente, que, na verdade, o paradigma dele é segundo-tenente, que ele é um segundo-tenente, de fato, né? De fato, ele recebe como segundo-tenente. Sim. Então, ele é um segundo-tenente, comparativo dele, do seu paradigma, é o segundo-tenente da ativa. Está recebendo menos 5 mil reais. Né? Aí se cria carteira, um benefício para poder enganar o veterano. Não, vou te dar uma carteira, um benefício. Não, aí já ganha. De fato, ele já recebe o contra-cheque dele, para poder tentar iludir, dar a carteira, para ele ter a carteira de segundo-tenente, né? No contra-cheque está subtenente e o seu salário está igual ao do segundo sargento. O primeiro sargento da ativa ganha mais do que ele. Então, são aberrações. Né? Onde causa essa divisão. Aí eu não posso admitir que quem fez isso não tem conhecimento, porque tem conhecimento. São oficiais igual a nós. Claro que estamos na reserva, a escola é a mesma, então sabiam o que fizeram. E o governador falou que levaram ele ao erro. Poxa, é isso mesmo, major? Governador. Então me levaram ao erro. Isso lá em 4 de agosto de 2022. Entendeu? Aí falando na mesa que levaram ele ao erro, então ele tem que consertar isso. Como é que se conserta isso? Conserta isso é pagar grana para todos. Ela é genérica. Não, mas aí tem que ver o impacto financeiro, essa coisa toda. Eu falei para o governador, o impacto financeiro é o segundo plano, porque nós sustentamos o sistema. Nós passamos a contribuir com 10,5% do bruto. Nós não contribuíamos mais. E, na realidade, vocês mesmos bancam... A nossa contribuição era de 500, quando nós levamos esse trabalho para o governador, em 2022, era em torno de 500 milhões. Com a contribuição nossa, passou a ser uma obrigação, né? Impuseram essa contribuição militar, passou a ser de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão. Então, 1 bilhão a mais. É muita coisa. Então, e isso aí supria a GRAM para a gente. Nós mostramos isso. Entendeu? Então, não há de se falar em impacto financeiro de que não tem condição de dar a GRAM por causa disso. Então, era falando no popular, não existe um rombo, não existiria um rombo por causa da GRAM. Não. Negativo. Entendi. E o doutor Luiz Corso, do ponto de vista legal, o que o senhor diz sobre isso tudo para nós, doutor Luiz Corso? Olha, vejo, Mara, Major Luiz, com muita preocupação, muita apreensão. Por quê? Nós acompanhamos hoje, nos dias atuais, uma espécie de vale-tudo jurídico, vale-tudo político, onde cada um coloca uma Constituição embaixo do braço para chamar de sua e interpreta da sua própria forma. Não pode, está errado.
A própria Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, sem você aqui repetir velhos brocardos jurídicos, que não é o caso, você não pode, somente nesse aspecto constitucional, você criar duas polícias. Você não pode dividir uma instituição, com todo respeito ao excelentíssimo senhor governador do Estado. Nós temos aqui uma visão, sem nos aprofundarmos muito, até por falta de tempo, porque a discussão ela é aprofundada, ela é técnica e demandaria um maior tempo. Mas, de maneira genérica, de maneira, uma leitura dinâmica de tudo que vem acontecendo, a gente consegue constatar com muita tristeza isso que foi feito. Vivemos uma espécie de vale-tudo, um vale-tudo jurídico. Não sei se por certeza de impunidade, eu, enquanto operador do direito, espero que essa fatura chegue e chegue em breve, porque vai chegar, porque tem muita coisa errada. Está errado. Eu vejo aqui, até pesquisando sobre o assunto, algumas sentenças, com todo respeito ao Poder Judiciário, de primeira instância e segunda instância, algumas sentenças tecnicamente completamente equivocadas, que vão na direção dessa alegação do excelentíssimo senhor governador como prolabore faciendo. Não é prolabore faciendo. A GRAM foi criada, tecnicamente, de uma forma genérica, com fundamento, com caráter genérico, em decorrência da profissão policial militar e do bombeiro militar, e não da serviço da ativa ou inativa. Ela é, sim, uma remuneração genérica, e eu vou mais um pouco além, talvez cause algum tipo de polêmica, né? Nós precisamos estar atentos que o Rio de Janeiro, ele atravessa, né, um regime de recuperação fiscal. Então, se você lá atrás, quando você criou essa GRAM, ela, como o Major bem colocou, ela veio como se fosse uma espécie de um aumento disfarçado, você tem que estar atento ao regime de recuperação fiscal. Se você conseguiu, de maneira com o seu corpo jurídico, com a assessoria de todo o jurídico do Estado, a Procuradoria do Estado, o pessoal de finanças, se você conseguiu encontrar uma forma de criar uma gratificação e você entende que você não está criando uma despesa primária para o Estado, e aí você estaria violando o regime de recuperação fiscal, se você consegue chegar a esse entendimento de que não viola o regime de recuperação fiscal, você obrigatoriamente você tem que estabelecer essa gratificação para o ativo e para o inativo, para o pensionista, porque ela é genérica, ela tem caráter genérico. Ela não é essa alegação de que ela é prolabore faciendo, ela cai por terra, ela é pueril, com todo o respeito. Eu sei que o excelentíssimo senhor governador do Estado também é colega na advocacia, então eu vejo com muita tristeza esse tipo de parecer, esse tipo de visão, essa ótica que tem, porque é a mesma coisa, calculo eu, de você pegar um pedaço de madeira e dizer para toda a tropa, para todos aqueles que operam o direito, que aquilo ali é um pedaço de ferro. É claro que o direito cabe interpretação, nós sabemos disso, mas desde que ele não viole a realidade dos fatos. Se você coloca essa caneta em cima da mesa, eu não posso dizer que é uma ferradura. Não, é uma ferradura porque eu quero. Então, em relação a isso que eu digo, que nós estamos atravessando uma espécie de vale-tudo. É um vale-tudo jurídico, é um vale-tudo político, onde cada um coloca a Constituição embaixo do braço. Eu pontuei aqui algumas coisas de maneira bem dinâmica. Na 13954, lá no artigo 3º, no inciso 6º, você tem lá a paridade e a integralidade. Já na 9537, lá estão os princípios do sistema de proteção social. É um princípio de sistema de proteção social. Ele não pode ser violado, ele não pode ser agredido, né? E na 95... Não deveria ser, né? Não deveria ser, não deveria ser. E na 9537, você tem lá os vetos do chefe do Executivo ao artigo 42 e ao parágrafo do artigo 41. Creio que o Major, que já está há bastante tempo nessa luta pelos inativos, tenha percebido que o problema começou justamente lá atrás, quando esses vetos não foram derrubados pela LERJ. Teria que ser derrubado, e a LERJ também tem um corpo jurídico respeitável. É isso que nos causa espanto, como técnico na área jurídica, é isso que nos causa espanto, com todo o respeito àqueles que lá estão.
violou-se a paridade, violou-se a integralidade, não se derrubou os vetos do Executivo. E será que nós não temos também uma forma, por via secundária, de uma violação do regime de recuperação fiscal? Ok, se o governo do Estado entende que não há violação ao regime de recuperação fiscal, ele encontrou uma saída técnica, uma saída jurídica, para que você consiga fazer uma recuperação salarial para esses servidores, então você não pode escolher a quem você vai pagar essa gratificação, porque ela é em decorrência da profissão policial militar e bombeiro militar. Então, vejo com muita tristeza, muita preocupação. Juridicamente falando, não se trata de um prolabore faciendo, até porque nós temos vários policiais, vários bombeiros afastados da atividade fim por questões jurídicas, por questões administrativas, cedidos, né, a determinados órgãos, e que continuam recebendo esse prolabore faciendo. Não é prolabore faciendo. Então, essa alegação realmente me entristece, deveras, porque existem pessoas técnicas, né? O chefe do Executivo não puxou esse gatilho sozinho, eu tenho certeza disso, e aí nos causa aquela estranheza e fica a pergunta no ar. Será que isso é certeza de impunidade, de que essa fatura não vai chegar? Porque, juridicamente falando, novamente digo, aqui vai todo respeito ao chefe do Executivo, aqui não estamos sendo desrespeitosos. Não. O que nós estamos vendo... Nós estamos pontuando uma coisa que está aí para todo mundo ver, né? O que nós estamos vendo é um absurdo jurídico. É você pegar um pedaço de madeira e dizer para a pessoa que aquilo é um pedaço de ferro. Você está desrespeitando a inteligência e a visão daquela pessoa. Outra coisa, prolabore faciendo em decorrência da atividade, né? Policial militar, bombeiro militar, não é isso? É a alegação, uma das alegações, né? Um dos alicerces da alegação atual do Executivo. Eu te digo uma coisa, se um policial ou um bombeiro militar da ativa for envolvido ou se envolver em alguma ocorrência, a minha área de especialidade é direito penal e processo penal, mas, mesmo assim, nós também militamos na área de família, consumidor e responsabilidade civil. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho da minha área. Se esse policial ou esse bombeiro militar da ativa se envolve ou é envolvido em alguma ocorrência na rua e essa ocorrência vai parar na justiça, ele vai responder não como um cidadão comum da sociedade civil, ele vai responder sendo levado em consideração a condição dele de policial de bombeiro militar. No mesmo giro, nesta mesma ocorrência, se um policial militar inativo ou um bombeiro militar inativo se envolver igualmente em uma ocorrência similar, ele também será observado pela justiça, e aí eu posso falar muito a cavaleira, porque é a minha área de especialidade, ele vai sentar perante o magistrado como policial militar, como bombeiro militar. Será dele exigido a perspicácia, a técnica, a sensibilidade, não é isso? E o profissionalismo, o conhecimento técnico, mesmo ele sendo policial militar ou um bombeiro militar inativo. Então, não existe essa alegação, ela é muito clara, ela é flagrante. Viola, sim, paridade, integralidade, preceitos constitucionais. É lamentável o que vem acontecendo. O Major Luíde está aí nessa luta, a gente vê a luta, e a gente vê aqui nos comentários, o senhor ganhou muito respeito, mais respeito ainda, sim, e admiração, porque a gente vê aqui o quanto o senhor está militando nessa causa. Isso. Né? A gente consegue perceber isso. O senhor também observa, porque eu vou falar aqui, eu sou leiga no assunto, eu observo de fora. A gente vai passando por tudo um pouquinho, então eu vou observando de fora. Eu observo, assim, que há hoje, vamos botar assim, 2 polícias, né? O pessoal que está recebendo, está batendo palma, está achando lindo, está maravilhoso. O senhor me corrija se eu estiver errado. Só acho que eles não estão pensando no amanhã, né? Quando eles estiverem ali na posição do pessoal que está inativo, eles não estão pensando no amanhã, né?
chega a ter discussão sobre isso? Chega a ficar mais acalorado? O senhor recebe algum tipo de comentário? O senhor recebe algumas reclamações a respeito disso? Ou não? Não há... Olha, eu vou ser bem franco para você que eu tive nesse período do ano passado, eu voltei a trabalhar no programa de tarefa a tempo certo. É um tipo de contratado de novo, né? Já abriu inscrição na Polícia Militar, voltei a trabalhar, então voltei a ter contato com o ativo. Entendi. Né? Voltei a trabalhar no período de contato, fiquei 10 meses, de janeiro a outubro do ano passado, trabalhando com o ativo. O sentimento do ativo, ele sabe que está errado, sabe que a polícia é uma só, sabe que a grana era para todos, mas quem está recebendo um valor considerável, que foi um aumento disfarçado, um bom aumento disfarçado, tanto é que faz a diferença aí, né? A média de um subtenente, R$5.000. Então, há aquele medo de perder, né? Há o medo de perder. Então, eles ficam na expectativa, torcendo em silêncio. E a maioria praça, né? O praça é torcendo em silêncio do ativo. Agora, o que a gente não pode admitir, quem está no poder, quem está em condição de representar, vira as costas. E a gente fica indignado, porque nessa esteira da justiça tem a via administrativa também. Nós tentamos receber isso, provocar a via administrativa. Por quê? Porque deixaram rastro. Nessa situação de criação da GRAM, deixaram rastro no caminho. E nós, como bom policial, né, aí trabalhamos até em serviço de inteligência, P2, vamos pegar esse rastro. Né? Primeiro rastro que teve, quando foi implantada a GRAM, foi implantado também, indevidamente, do que foi colocado para que é só para ativo, para as pensionistas com pensão especial. Por que foram implantadas para elas? Porque a folha de pagamento das pensionistas com pensão especial são dois tipos de pensionistas, tá? É isso que eu queria Uma é previdenciária, que chama Qual a diferença? É isso que eu quero que você explique. A convencional, são as previdenciárias, para você entender, ser bem prático para o povo aí que não entende, geralmente é a pensionista do veterano, que era casado, aí o veterano morreu, a pensionista já era um veterano. E as com pensão especial é quem morreu em serviço. Entendi. Morreu jovem, nativa, então ela tem uma diferença dessa. Ela recebe uma rubrica chamada pensão especial e a outra é previdenciária, não recebe essa rubrica, esse benefício. E as pensões de pensão especial, então, recebem duas folhas. Ela recebe uma folha rodada no antigo Previdência, né, RIPREV, e também uma outra folha no SIG-RH, onde está ali embutido a pensão especial, que ela recebe ali. Então, os dois contra-cheques que se juntam. E por rodar ali, rodou para elas também a GRAM, indevidamente. No mesmo mês, o diretor da DVP, Diretoria de Veteranos e Pensionistas, comunicou. Opa, vou comunicar. Fez o certo. Profissionalmente, ele comunicou ao escalão superior, tem esse erro aqui. E vou até admitir, ele até aproveitou o gancho, né? Se as pensionistas com pensão especial estão recebendo, os veteranos têm que receber também, porque a referência da pensão são os proventos. Para a pensionista receber, o veterano obrigatoriamente tem que estar recebendo. E não estava recebendo. Eu falei, aí comunicou e falou, corrige isso aqui. Ou é para pagar para veterano todo mundo, ou vai ter que tirar delas. E isso aí entrou no esquecimento. Ficou, rodou e tudo. Eu até em mesa falei isso para o governador. O governador... Então, tudo foi dito a ele, né, Major? O governador só sabe que as pessoas com pensão especial estão recebendo ganho. O que é isso? O que é isso? Aí ele falou na mesa, falou para o que estava na mesa lá, um assessor dele, está sabendo disso? Não, então chama segunda-feira reunião com o coronel Luiz Henrique da Polícia Militar e o coronel Leandro do Corpo de Bombeiros Militar para ver essa situação. Mas parecia que foi só para inglês ver, né? Porque continuou a pagar, ano de eleição, continuou a pagar. Aí nós aproveitamos o gancho, se o próprio diretor da DVP falou que para elas receberem, porque se a súmula 68, a referência das pensões são os proventos. Para elas receberem, o veterano receber, vamos fazer um requerimento, de forma administrativa, eu quero receber também. Isso fizemos uma campanha. Eu iniciei e todo mundo fez essa campanha, para receber também. A resposta da Polícia Militar, do Bombeiro também militar, foi assim, de que não há de se falar mais nisso, que a grana prolabore e vocês não têm direito. Tipo, esquece. Por a forma administrativa, vocês não vão receber. Tudo bem, a gente vai continuar no rastro. Então, do próprio veneno, é que eu falo um ditado que eu falo aí, né? No meu programa, assim, eu falo, do próprio veneno, a gente tira o antídoto para ter a cura. Com certeza. Já que o veneno é esse, a gente vai tirar a cura. A gente vai
via denúncia. Denúncia onde? Na justiça tem o tempo dela, porque tem tese, é mais demorado. Uhum. Um dia chega, mas demora. Tanto é que a média dos outros estados é a média de 10 anos. Caramba, demora. Então, tem muito tempo. Então a gente vai aonde? No administrativo financeiro. Vamos pegar no administrativo financeiro, a gente vai pegar. Por quê? Está se pagando errado, está se ferindo os cofres públicos. Então, é obrigação do guardião dos cofres públicos do TCE do Rio de Janeiro intervir, né? E a gente caminha muito árduo, porque a política está no meio, que eu falo a você, é o muro, a gente vai derrubando o muro, eles constroem o muro, a gente derruba outro, e vai. A luta é árdua, nada é fácil, nada é de graça. E nessa luta árdua aí, a gente conseguiu levar esse conhecimento, através de denúncia, ao TCE, e hoje já tem um processo administrativo financeiro em curso, tá? De pagamentos inconsistentes, pagamento que fere o erário público. Por quê? Se o Estado afirma que é pro labore faciendo, nas ações judiciais, nos requerimentos administrativos, ou seja, é pro labore faciendo. Então, é pro labore faciendo? Então, desse menino, a gente vai tirar a cura disso aí. Um tiro para ter a cura. Se é pro labore faciendo, então me explica como o ATS, o adicional tempo de serviço, está sendo majorado seu valor em cima da grana. Não poderia. Me explica como é que um preso está recebendo a grana. Um preso de administrativo ou da justiça está recebendo a grana. Também não poderia. Não poderia. Tem um preso que escandalizou até a reportagem aí, né? Um preso, com todo respeito, que é major, até conheço ele, já servi com ele no 22, mas é um preso envolvido na morte da Marielle Franco. Preso em presídio de segurança máxima. Sim. Com todo o rigor da lei. Está recebendo 11 mil reais de grana e um ATS majorado. Entendeu? Isso são absurdos que a gente leva ao TCE e escandaliza. Que até o próprio conselheiro, quando eu levei isso para o conselheiro, ela falou, eu perguntei à conselheira do TCE, né, a conselheira Andréa Siqueira, pode o ATS majorar em cima de uma gratificação por labore facienda? Ela falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falei, então está acontecendo isso. É o quê? Está acontecendo isso? Denuncia que a gente vai apurar essa situação. Entendeu? Eu cito o governador vai falar, a gente vai juntar tudo e vamos ver que vai acontecer isso. Ela até falou, o TCE, a gente não está para dar grana para ninguém, nem tirar grana para ninguém, está ali para apurar a situação. Exercer a fiscalização. Fiscalização. Aí, quando for fiscalizado isso aí, o governador for chamado, for ter o chamamento para o problema, para o processo, ele decide. Ou vai apresentar o CPF dos responsáveis, que é bilhões de reais pagos indevidos, né? São vários gestores que têm conhecimento de causa, eles sabem do problema, eles sabem, a escola é a mesma, pô. A minha escola é a mesma dos oficiais que estão na ativa, são dos oficiais da reserva. Que não é aquela coisa assim, eu ninguém errei tá sem sendo saber, enganado. né? Ninguém, eu errei sem saber, não. Boa fé, não tem nada disso. Então, apresenta o CPF ou ele vem para consertar. Porque a mesma coisa que você falou, o TCE hoje, ele está ali para assessorar, ele quer ter as formas saneadoras de conserto. E para isso, nós politicamente corremos atrás, agimos com a LERJ, com a deputada Marta Rocha, o deputado Yuri, que recepcionou a minha comissão lá junto, e conseguimos construir um TAG. O que é TAG? Termo de Ajustamento de Gestão, que é usado no TCE. Então, já tem até adiantado uma indicação legislativa com o TAG, com termo de ajustamento de gestão, disponível para o governador, já foi publicado no Diário Oficial, já está na mão do governador. Então, só falta o TCE citar ele, e ele, para se defender, apresenta o TAG e grana para todos. Simples assim. Então, a gente já desenhou, a gente vai acompanhando dia a dia para chegar ao final feliz para todos. Porque essa é a saída. Porque se não for isso, há um desvio de finalidade de bilhões de reais pagos devidamente. Porque nessa esteira pagou para vários segmentos que não podiam receber um prolabore, inclusive pensionistas, que é o mais grave. A pensão especial, o problema vem lá de trás. Porque quando nós fizemos o nosso requerimento de forma administrativa, em vez de dar para todo mundo, ele cortou delas. Cortou das pensionistas. Eles vão buscando uns caminhos... Cortou, mas ficou como teve uma pressão política, de politiqueiros envolvidos, que tem um histórico de liderança das pensionistas colado com políticos. Então, eles abraçaram a causa, foram em cima, e Casa Civil, reunião, o governador, não, vão dar um jeitinho e voltar a pagar para elas. Mas sem publicar nada, sem ter amparo legal, sem nada, só no chamado eu quero fazer. Vamos fazer e deixa quieto, volta a pagar para elas. Mas alguém tem que ser responsabilizado, né? Alguém tem que abanar esse carvão.
Então, isso é muito, muito grave. Se mostra o dolo. Aí tem o dolo, porque pagou indevido, se manteve, quando foi questionado, cortou, 4 meses depois voltou a pagar. Voltou. E quem é o responsável? Aí entra a certeza da impunidade. Aí eu já vou até afirmar que aí já é a certeza da impunidade. Não será que há, não. Aí há a certeza da impunidade. Mas eu peço um parênteses para fazer uma observação. Enquanto operador do direito, eu não poderia deixar de vender o nosso peixe. A lei tarda. Ela pode tardar, mas ela não falha. Tem uma hora que essa fatura chega. Tem que chegar, o Major praticamente esgotou um outro tópico que eu havia separado aqui em relação a essa lesão ao erário, né? Porque se a administração pública classifica como prolabore faciendo e diz que é em razão da atividade, pega uma interpretação literal, que não é o caso, pega uma interpretação gramatical, uma interpretação literal, que não é o caso, para dizer que é pago para a atividade. E aí eu volto naquele assunto. E os policiais que estão fora das ruas? O Major entrou nesse assunto aqui. Em destinos diversos. Vamos chamar que juridicamente no desvio, né? Que o trem vai na linha e quando você não está ali no itinerário, você vai para o desvio, para fazer um reparo, ou cumprir uma suspensão, ou cedido. Esses policiais que estão fora das ruas e continuam recebendo esse tipo de gratificação, repito, genérica, em função da profissão policial militar e bombeiro militar. Não é em função de estar na ativa. A palavra atividade, classificada nessa GRAM, no título dessa GRAM, não divide ativo e inativo. É em razão da atividade da profissão militar estadual, do risco que o bombeiro militar corre e do risco que o policial militar corre. Então, esses policiais que estão fora das ruas, recebendo esse, entre aspas, prolabore faciendo, segundo a visão do executivo, como é que fica esse dinheiro todo que é pago a esses profissionais que não estão, volto a dizer, na atividade fim? Está lesando o erário? Qual é a posição do TCE em relação a isso? Já que o Estado bate o pé dizendo que é prolabore faciendo, tem que estar na atividade, é pelo fato de estar na atividade policial. Vou mais além. Quais os CPFs que vão aparecer em cima da mesa? Por quê? Juridicamente falando, você responde de forma individual. O servidor responde a lesão que ele está provocando ao erário, ele responde ou numa ação de regresso, ou responde diretamente de forma individual. Qual CPF que vai para a mesa responsável por isso? Então, até mesmo essa tese, me desculpe novamente, a assessoria do Executivo andou mal. Andou mal nessa assessoria, porque até mesmo essa tese cai por terra. No caso da GRAM, andou tudo mal, né? Veio tudo andando muito mal. A verdade é que eu vou falar bem claro aqui, é o papo sem freio. Né? Isso, solta o freio da língua, Major, fica à vontade. Eles menosprezaram os veteranos e as pensionistas, na sua grande maioria, dos veteranos que são as mais idosas. Não se vê isso em país nenhum do mundo. Eu ouso dizer que eles subestimaram a inteligência dos veteranos. Sim. Isso. Ouso dizer que eles subestimaram a inteligência do pessoal. Você foi muito feliz nessa colocação. Apostaram na desinformação. Exatamente. Só que eles não contavam que essa classe, essa determinada faixa desse servidor público tivesse ali inserido várias pessoas com um mínimo de esclarecimento, algumas chegaram E outra coisa, com vontade de fazer, que é o que eu chamo da vontade política, de mostrar que é o que falta errado o tempo todo. Né? A vontade de ir lá, mostrar que está errado, lutar pela causa, porque isso falta o tempo todo. Você sabe o que acontece, Major? Sabe o que acontece, doutor Luiz Corso? Infelizmente, a gente vive num estado, num país onde impera a falta de vontade política. E eles contam com isso também da parte do cidadão, da parte de todo mundo. Porque sabe o que acontece? No meio de vocês também, eu acredito que tenha, Major, os críticos de sofá, os manifestantes de sofá. Tem muitos. Quando chama para uma movimentação, quando chama, gente, nós precisamos ir, temos que ir lá na Alerj, o manifestante de sofá nunca comparece. Então, eles contam muito com isso. Eu falo sempre isso, eu estou sempre batendo nessa tecla. Gente, a causa é importante para você, a causa é justa, é uma coisa que está embasada, que você não está falando nenhum absurdo, vai à luta, entendeu?
façam como o Major Luíde, vai à luta. Não adianta ser manifestante de sofá, porque isso não vai resolver. E eles contam muito com isso. Eles subestimam a inteligência de todos, o tempo todo. E não foi diferente com vocês, né? Pode dizer também que é o sistema, né? O sistema é F. Então, eles se acham F mesmo, né? É que nem dizia aquele ministro Paulo Guedes, né? Aperta o botão do F e acabou. Tá tudo certo. A máquina toma com a máquina na mão. Mas eles esquecem que tem um limitador da lei, né? E o poder emana do povo. O povo tem que estar instruído. Né? O mal que eles têm um povo com massa de manobra, mas só que no meio do povo tem gente aí capaz aí lutar, tá o doutor aqui, tá o Major Luiz aqui, tá a Mara aqui também. A gente tem que fazer o nosso papel de esclarecer, né? Dar uma visão para esse pessoal, para poder enxergar o que não está visível. É que a gente procura fazer em luta. Nada é fácil. Até o TCE, que é um órgão de fiscalização, até conversei, o TCE não viu isso, mas o TCE precisa ser provocado. Que o TCE vê muito, ele faz a revisão da inativação. Né? Não falando de licitação de companhia, estou falando em termos de pessoal. Uhum. O pessoal só chega nele quando é provocado. Aí chega processo de reserva, que eles vão rever se está tudo certo, dinheiro. Então, tem até muitos casos aí de policiais que juntaram para sua reserva tempo de serviços aí com aluno aprendiz, a coisa toda, e não passou pelo crivo do TCE. É obrigado a voltar a trabalhar. Então, a situação da GRAN só ia chegar no crivo do TCE lá na frente. Né? Ia passar, no popular, passar batido. Estava passando batido. Então, cabia uma denúncia. E eu vou aqui, isso estava tudo amarrado na lei. Está tudo na lei, porque foi feito o decreto presidencial pelo presidente Jair Bolsonaro, já contando que algum Estado poderia burlar as suas proteções sociais, na sua criação, alguém poderia burlar e quebrar a paridade. Jamais iria pensar que seria o Rio de Janeiro. O único ente a quebrar a paridade do Brasil foi o Rio de Janeiro. De repente, politicamente, a pessoa que o Estado do Nordeste vai ser mais difícil, tem de esquerda lá contra, vai querer burlar, não vai querer dar a paridade. Não. Foi o Rio de Janeiro que quebrou a paridade. Vou falar igual uma conhecida minha fala, o Rio de Janeiro resolveu ser o 31 de fevereiro, o número que a folhinha não marca. Exato. Rio de Janeiro não é para amadores. Ele violou a lei federal naquilo, né, o Estado do Rio de Janeiro, na figura do seu executivo, ele violou a lei federal naquilo que lhe convinha violar. Mas violou de uma forma tão flagrante. Eu vou te fazer aqui um exemplo clássico, exemplo de rua. Você tem o policial da ativa com a sua identificação, e o bombeiro militar também da ativa, com a sua identificação de bombeiro militar, de policial militar. Sim. Aqueles que têm direito ao seu porte de arma. Esse bombeiro militar, esse policial militar, ele se aposenta. Ele vai para a reserva remunerada, logo depois é reformado. O que faz com esse policial? O que o chefe do executivo chama de atividade policial militar? Ele esconde a arma, ele esconde a carteira e simplesmente ignora os 30, 35 anos que ele tirou como bombeiro militar, como policial militar. Ele sai às ruas, Mara, com a arma dele, com a identidade dele de policial militar reformado, ele sai às ruas, ele tem o porte de arma, ele não exerce mais, ele não tira o serviço ativo, ele não exerce mais fardado nas ruas, mas ele pode sim continuar intervindo naquilo que a sociedade esteja na rua sofrendo, esteja como vítima. Ele pode e deve sim interferir, claro, se tiver condições. E aí entra o quê? A técnica. Ele tem a técnica, mesmo aposentado, inativo, da reserva remunerada ou reformado, ele tem a técnica, ele tem o tirocínio profissional, porque ele não deixou de ser. Quando você é aposentado, quando você vai para a reserva remunerada, no bombeiro ou na PEMERG, ou você é reformado, a sua identidade não é tirada, o seu porte de arma não é tirado, a não ser que você tenha problemas jurídicos ou psiquiátricos. Então, não é prolabore faciendo. Nunca, não se sustenta, é muito pueril. Não existe o ex-polícia. É lógico. A verdade é essa. Lógico, né? É lógico. Porque é outra coisa que eu falo também. Ninguém escolhe ser policial militar por um simples capricho. Ninguém escolhe por capricho. Eu acho que tem que ter muita garra. Eu acho que trabalhar com a segurança pública no estado do Rio de Janeiro exige, acima de tudo, muita coragem, muita determinação.
E é muita vontade de sair. Eu acho que aqui eu não estou falando nenhuma bobagem, os senhores sabem disso. É você sair de casa todos os dias para enfrentar o seu plantão, deixando a sua família descoberta e desprotegida para ir proteger outras famílias. Será que ninguém pensa nisso? Será que essa pessoa não merece reconhecimento quando chega o momento dela estar em casa, descansando, pelos anos que ela trabalhou pela segurança pública? Ela perde o seu valor? É isso? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Por que eu faço questão de, no Papo Sem Freio, a gente expor todo tipo de lei e política pública? Eu acho importante a gente estar sempre se conscientizando do nosso papel enquanto sociedade. A gente tem que se conscientizar. É muito fácil a gente falar, eu não gosto da polícia. É muito fácil, a gente ouve muito isso, né? Eu não gosto da polícia, eles são truculentos, isso, aquilo. Experimenta, galera. Passar 24 horas sem a polícia na rua. Vamos experimentar, vamos fazer um teste. O caos é estabelecido. 24 horas dentro do estado do Rio de Janeiro, porque para mim o Rio de Janeiro, eu vou falar um negócio, o Rio de Janeiro realmente não é para amador. O Rio de Janeiro, um estado onde você recebe instruções o tempo inteiro, que para sair na rua, se você tiver um bom celular, é para você deixar ele em casa e comprar um celular para o ladrão levar, gente, por favor. Verdade. Aí o cara que trabalhou na segurança pública, a mulher que trabalhou na segurança pública, o bombeiro, o policial militar, eles trabalharam, eles tomaram tiro, eles tiveram que estar no morro trabalhando, enfim, todo tipo de trabalho que ninguém quer enfrentar, né? E aí, quando ele está em casa, ele não tem mais direito a uma coisa que é direito. E aí, como é que fica isso? Ele não tem direito a essa remuneração, ele não merece por quê? Aí é aquela história, né? Por que o cara, então, que cometeu uma infração, que está preso, que... Não vamos muito longe. Esse senhor, com todo respeito, que está envolvido na morte da Marielle, ele está recebendo. Aí o cara que tem uma ficha limpa, que trabalhou, que serviu... Está acamado, tem veterano acamado na cama, cheio de... Porque ainda sequelado, tem gente reformado em casa sequelado, trazendo no corpo as marcas da guerra. Exatamente. Aí ele não merece receber? E como é que fica isso? Ao meu ver, realmente é a certeza da impunidade, é a falta de vontade política, que para mim, a falta de vontade política, ela causa tudo isso. Porque, como o senhor falou, não é nem tão difícil resolver. Né? É aquele negócio que eu falo, né? Papo sem freio, M quanto mais mexe, mais fede. Não adianta, por quê? Eles acharam que era só veto o artigo 42, está tudo certo. Mas não é só o artigo 42, eles esqueceram que na lei toda, de cabo a rabo da lei, tem vários artigos ali que amarra a grã para todos. O seu artigo 3º, ali, elemento basilar da proteção social, no item 6 é integralidade e paridade. Está ali, está explicado na lei. Né? Aí você vai no artigo 87, está ali a grã na estrutura remuneratória. Então, ela tem mesmo o peso do IHP, exatamente. Tem mesmo o peso da GRET, está aglutinado ali, então ela é remuneratória. Então, dizer que é prolabore faciendo é querer achar que todo mundo é idiota. Né? Exatamente, é subestimar a inteligência, tirar todo mundo como idiota. Aí que eu falo, então é prolabore, então vamos entrar nessa brincadeira. Não é prolabore, então, vamos entrar nessa brincadeira, mas na justiça não, vamos para o outro tatame, no administrativo financeiro. Vamos ver se, então, vamos pegar os furos e bota o CPF para rolo. Entendeu? Bota aí para rolo, então explica um preço que está recebendo, afastado, médico, de psiquiatria, pensionista está recebendo, e por aí vai, vários segmentos aí. Quem já recebe um prolabore de unidades especiais recebendo um outro prolabore seria grã. Então está tudo errado. Está tudo errado. Isso aí, na justiça, tem tese. É demorado, eles sabem que está errado na justiça, mas eles usam aquele lawfare, né, que vão postergar isso aí, que quando resolver a justiça, eu não estou mais aqui na gestão. Aí o problema não é meu, é dos outros. Outro dia eu estava comentando sobre isso. É do outro que for me render como gestor. Só que administrativo financeiro, não. Na lata. Está mexendo com os cofres públicos. Se Deus quiser, já está no finalmente, e vai haver um julgamento no TCE. Aí eu quero ver. Eu espero que sim. E nós esperamos, Mara, uma posição técnica do TCE. Emoção zero, razão.
E na razão, quando nós olhamos o assunto friamente, juridicamente falando, quando nós olhamos o assunto friamente, deixamos as paixões de lado, nós constatamos violação jurídica. Não é só administrativa, não é só a questão dessa irregularidade, desse pagamento desenfreado, milhões o erário sendo lesado. Existe violação jurídica, sim, e ela é flagrante. Ela é flagrante. Então, vai ter uma hora, como eu parafraseando, vai ter uma hora que essa fatura vai chegar. E na hora que chegar, quem é que vai botar o CPF em cima da mesa? E olha, não está demorando. Aguardando. Não está demorando tanto assim, não. Tá? Não está demorando tanto assim, não. Então, eu vejo aí certeza de impunidade, né? É ter a certeza de que a lei não vai funcionar, de que a lei não vai lhe pegar, e vai. Vai porque existe aqui uma violação jurídica flagrante, inconstitucional, tá certo? Além, né, dos desencontros administrativos que também são flagrantes, principalmente com esses servidores que a gente diz que estão no desvio, né? Não no desvio de conduta, mas fora da atividade fim, e esse dinheiro continua saindo, enquanto que os veteranos inativos, aqueles que cruzaram, pagaram a sua etapa, cruzaram o seu tempo, enfrentaram perigos e alguns até trouxeram para casa as marcas da guerra no corpo, estão não só no corpo, aí a gente entra também na saúde mental. Exatamente. Né? Porque tem exatamente. muita gente aí que quando vai para casa precisa de terapia, precisa tomar remédios, porque precisa, não tem muita gente, tem uma quantidade muito grande. Vou dizer para você, Mara, que nessa luta nossa aí, né, a gente se expõe, né? Eu falei para você, no começo, eu nem tinha ideia, nessa campanha de brigar por direito, que a gente ficou tão limitado no WhatsApp, que vamos criar um canal no YouTube. Eram 4 inscritos, passou a 16, deslanchou, que hoje temos quase chegando a 12 mil inscritos. Eu olhei lá, muito bacana, muito bacana. O que acontece? E acabei virando um para-raio, né? Porque o meu contato, que tem de veterano, pensionista, liga para mim diariamente, e passando dificuldade. E a gente sente aquela impotência, não pode fazer nada, ele está no mesmo barco. Né? Porque ficou ruim para todo mundo. A diferença é muito grande. Você vai, o padrão de vida cai para todo mundo. Para mim, de 11 mil reais, é muita coisa. Para o subtenente, 5 mil reais. E é muita coisa mesmo. É muita coisa. Tem gente aí mudando de casa, de aluguel, tem gente pedindo cesta básica. Tem um colega meu que essa semana pediu para me fazer contato com a Coronel Priscila, a DAS, que a cesta básica dele não chegou, aquela coisa toda, está passando necessidade em casa, desesperado, que isso eu escuto todo dia. E fora de policiais vinha óbito por depressão, por angústia. A saúde mental hoje dessa classe de servidores, ela anda perigando, anda na capa do gibi, entre aspas. A gente né? vê muita coisa aí, tem muita notícia nos grupos, alguns que se matam, infelizmente acontece. O índice de suicídio o índice de suicídio na área da segurança pública praticamente quadruplicou. Por que será? Por que será? Se nós queremos um Estado sadio, entre aspas, porque você não pode cuidar de uma sociedade civil quando você tem um Estado doente. Sim. E aí, quando eu digo doente, eu falo do servidor de forma geral, educação, saúde, segurança pública, né? Nós temos os servidores na ponta da linha. Então, será que o Estado está olhando direito para esses servidores da ponta da linha? Será que está olhando direito para os servidores do Estado, da saúde, da educação, da segurança pública? Está fazendo isso hoje? Que não. Está fazendo isso hoje com o inativo da segurança pública. E muito bem lembrado por você e pelo Major também, o pessoal que está na ativa hoje, é preciso que eles se lembrem, atentem para o fato que passa rápido, alguns anos, tá? Daqui a pouco estarão em casa sofrendo as mesmas agruras e me perdoe, Mara, eu não digo nem vontade política, não. Eu digo vontade jurídica de violar. Porque existem preceitos constitucionais sendo violados, existem preceitos legais sendo violados e ninguém faz nada. Será que as instâncias superiores vão continuar passando panos quentes, vão continuar acobertando isso? Será que realmente nós vivemos um tempo de vale tudo? Se nós admitirmos que vamos viver, já estamos vivendo um tempo de vale tudo, eu digo para você que o país está precisando, então, de um freio de arrumação, porque vai se instalar o caos. Ninguém respeita mais nada. Eu espero,
E eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também, que não chegue a esse ponto. A gente espera que a solução para esse problema. Eu quero já agradecer ao pessoal que está aqui assistindo. Major, o senhor é realmente o guerreiro, o representante, é a voz desse pessoal todo. Parabéns, parabéns pela sua coragem, pela sua iniciativa. Muito obrigada por representar. Eu estou aqui agradecendo em nome de todos, que tem muitos agradecimentos ao senhor, todo mundo parabenizando. Doutor Luiz Corso também, aqui, todo mundo aqui elogiando, agradecendo. Major Luiz é referência no assunto, né? Nós estamos acompanhando já há tempos a luta. Em nome de todos eles aqui, gente, eu não sou policial militar, mas vou ter a ousadia de agradecer aqui em nome de todos. Quero agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para vir no Papo Sem Freio, esclarecer para toda a população. Porque eu volto a dizer, é muito importante que a gente que está de fora também comece a participar e entender que a gente está falando de lei, de política pública, então é importante que todos tenham esse entendimento. Muito obrigada. Obrigada, doutor Luiz Corso. Estamos à disposição. Viu? Muito obrigada por ter tirado um tempinho, por ter vindo aqui. Pena que é 1 hora só de programa, mas a gente vai voltar. Eu espero que a gente fique voltando até chegar o dia de dar boa notícia, que conseguiu, que saiu. Entendeu, Major? Fique à vontade. As portas aqui do Papo Sem Freio da RCI estão abertas. Tá? Muito obrigado. Aqui a intenção e a ideia aqui é a gente mostrar o certo. Falar sobre política pública e sobre lei, da maneira como tem que ser falado, e mostrando sempre o certo. Porque eu estou cansada de ouvir o pessoal falar, mas eu não gosto de política, mas eu não gosto. Gente, tem que começar a entender de lei, de política pública, para você entender e participar direito na hora da política de votação, na hora de você escolher cargo eleitoral, escolher quem vai te representar, porque às vezes a gente cai em umas armadilhas aí. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo. Então, por isso que é importante a gente abordar todos os temas, tá? Todos os temas. Porque uma pessoa que age assim, com quem serve ao Estado, entendeu? E na linha de frente, porque a linha de frente é a segurança pública, é quem está ali para tomar tiro, para defender a população, eu acho que a gente tem que repensar, né? Na hora de ir para a urna, vamos repensar? Eu acho que o momento é para a gente repensar, ok? Suas considerações finais, Major Luiz? Eu já agradeço aí, né, o convite, muito grato estar aqui. Espero ser convidado outras vezes. Com certeza. Espero que a minha visita aqui tenha uma boa valia, ser convidado outras vezes. Eu quero deixar um recado aqui para os segmentos que estão acompanhando a Aninha, proativo. Proativo, eu quero dar um recado para o militar ativo, bombeiro militar e policial militar. Não vamos deixar a porteira aberta. A porteira foi aberta com a criação da GRAM e esse quebra de paridade ter o separatismo, né? Porque se fizeram isso com os veteranos hoje, no futuro vão fazer pior, porque a porteira ficar aberta, vão inventar outras GRAMs, né, prejudiciais para os futuros veteranos. Já se falaram em querer botar o regime aí, o teto de INSS para os futuros militares. Estão querendo mexer nisso. Já deu uma trava, mas estão querendo mexer. Se deixar a quebra de paridade do Rio de Janeiro do jeito que fizeram, vai ficar pior. Então, a gente pede ajuda do ativo para poder ombrear com os veteranos nessa causa da GRAM. Para as pensionistas, não caiam em conversa de politiqueiros e políticos querendo usar vocês como curral eleitoral. Poder pagar só para vocês é um privilégio que alguém está na exceção. Então, não, tem que ser para todos pensionistas. Inclusive, a pensionista é sumular isso, súmula 68. A pensão, o reflexo dela, ela é nos proventos do veterano. Então, não tem cabimento a pensionista receber e o veterano não. Tem que ter o veterano receber para a pensionista receber também. Essa é a regra do jogo. Então, ninguém está aqui querendo tirar a GRAM de ninguém que está recebendo. Pelo contrário, tem que se ajustar de GRAM para todos. Olhe para o outro pensionista que não está recebendo. Então, todos têm que receber. Igual o veterano tem que receber também, como tem o reformado, está acamado na cama, o cadeirante tem que receber igual quem cumpre os 30 anos está com sequela, está com comorbidades aí, em virtude da profissão. Eu mesmo sinto também problema de coluna. Eu falei, hoje está o problema do nervo ciático,
Estou quase andando de muleta aí que meu nervo ciático atacou. É sequela de carregar colete, carregar fuzil. Então, todos são sequelados. Todos merecem ter seu respeito, né? E vamos acreditar que as coisas vão acontecer. Muita gente não quer por causa da política, mas a nossa honra está acima da política. Nossa honra e a nossa moral tem que se consertar e ganhar para todos. Eu tinha que falar. Obrigada, Major. Suas considerações finais. As minhas considerações finais são agradecimentos a você, como eu disse inicialmente, novamente parabenizar pela iniciativa desse programa. Precisamos disso, mais programas como esse do lado da região dos lagos, né, para aqui mostrar que não é só local de turismo, aqui também se conversa sobre coisas sérias, e deixar um recado, né? Lei não se viola, lei se cumpre, porque quando você começa a violar as leis, você entra no autoritarismo e beira as raias, né, da anarquia. E deixar só um último recado: uma lei violada contra um em algum lugar é uma lei violada contra todos em todos os lugares. Vamos pensar assim. Muito bem, muito obrigada. Pessoal, vocês que estão assistindo, deixa o like, se inscrevam no canal, porque é muito importante isso para a gente conseguir movimentar melhor aí o algoritmo, conseguir movimentar melhor a nossa rede. Conto com a colaboração de todos vocês. Papo Sem Freio está no ar toda terça-feira às 18h30, sempre falando de leis, de política pública. Muito obrigada a todos que participaram com a gente, viu? Amanhã tem o podcast da Michele, do Nada um Podcast. Assistam, muito bom, gente. Muita informação, muito bacana. Beijo, Michele. Beijo grande. Gente, beijo, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. Tchauzinho.